Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência. Eu fiz um teste de DNA, gente, e o objetivo desse teste era descobrir, né, os meus ancestrais. Existem alguns tipos de teste de DNA e o que eu fiz agora recentemente, há mais ou menos um mês e 10 dias mais ou menos, é o teste autossômico. E o objetivo desse exame, é testar, ver, né, por onde passaram os seus ancestrais. E a ideia desse vídeo aqui é a gente descobrir juntos, lembrando que eu ainda não vi o resultado do teste, né, eu recebi o resultado ontem, e eu esperei para ver hoje, juntamente com vocês aqui gravando o vídeo, que você que de repente está procurando um tipo de vídeo com esse assunto, está com dúvidas, quer saber como que é a plataforma do local onde eu fiz, então esse vídeo vai ser interessante para você. Acompanhe aí, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que a gente vai perceber, dependendo aí da demanda, né, de curtidas, de compartilhamento, que o assunto é interessante e a gente pode produzir mais vídeos sobre esse assunto. Então vamos lá, por que eu vim fazer esse tipo de teste? Assim, por volta ali da minha adolescência ali, eu comecei a me interessar bastante pela história da minha família. Então eu comecei a escanear fotos antigas, comecei a fazer muitas perguntas, né? Eu sempre fui muito curioso. E foi mais ou menos ali no final dos anos 90, início de 2000, que eu me deparei com essa foto aí. Essa foto é uma foto dos antepassados da minha mãe. Eles são ali da região do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, para ser exato. Eu comecei a ter muita curiosidade sobre quem eram aquelas pessoas. O ato dizia que eles eram descendentes de holandeses. E aquilo ali aguçou mais a minha curiosidade, né? Poxa, será que isso tudo é verdade mesmo? E aí eu comecei a procurar saber um pouquinho mais sobre isso. O tempo foi passando, por volta aí de 2015 mais ou menos, conheci um site chamado MyHeritage, uma empresa israelense com sede nos Estados Unidos. Eles têm uma das maiores plataformas, acho que, se não me falha a memória, eles só perdem por Ancestry, mas ele é uma dos tops no assunto de DNA, ancestralidade. Estava conversando com uma pessoa, um representante deles, em Israel, e ele estava contando um pouquinho mais sobre a história do MyHeritage. Parece que ele é detentor de várias outras empresas do ramo, inclusive o Family Search, né, que eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Também parece que é do mesmo grupo, eles têm uma parceria, alguma coisa assim. Então, é uma empresa top nesse assunto de ancestralidade. E em 2015 eu conheci eles, criei ali uma conta e comecei a montar a minha árvore com as informações que eu tinha até então. Mas foi somente agora, em 2023, para ser preciso, no Carnaval aqui do Rio de 2023, que eu conheci o Family Search. Falei, caramba, por que eu não encontrei, por que eu não conheci esse site há mais tempo atrás? Gente, para quem conhece, sabe a importância desse site. Esse site ele é administrado pelos Mormons. Eles têm um trabalho de décadas de arquivos e de registros antigos de famílias, de pessoas. Assim, é um banco de dados riquíssimo. Então eu comecei a vasculhar a minha família ali, encontrei alguns pezinhos, alguns ramos, né, da árvore genealógica ali, e eu comecei a completar criando muito mais coisas. E aí eu comecei a conhecer e a entender mais sobre aquelas pessoas da foto. O Family Search, você consegue procurar livros que são microfilmados, fotografados, bases de registro de casamento, civis, registro de viagens de navio, né, pessoal que veio de migração, alguma coisa assim. Então, um banco de dados extraordinário. E eu comecei ali a montar a minha árvore genealógica que estava no MyHeritage e comecei a colocar no Family Search também. E ali comprovando com fontes primárias e muitos outros dados da minha família. E fui ali montando a árvore genealógica. E com isso eu consegui chegar até a 8ª geração, por exemplo, da família da minha mãe. Desses aí, da foto que vocês acabaram de ver. Daí, nessa época do carnaval, eu mexendo ali, trabalhando no Family Search e ao mesmo tempo no MyHeritage, o MyHeritage me disponibilizou um teste de DNA com preço bem próximo aí da minha realidade. Eu decidi fazer, que é esse teste autossômico para verificar ancestralidade. Aí eu fiz o pedido e agora eu consegui ter aí o resultado tão esperado. Então demorou mais ou menos um mês e 10, 12 dias mais ou menos. Demora um pouco porque vocês vão ver aí um pouquinho sobre como eu fiz o teste. Deixa eu botar aqui a imagem, né, que acho que fica legal você acompanhar. A gente recebe, né, via correio, infelizmente aqui na Vila Cruzeiro, onde eu moro, na Penha, né, uma comunidade, uma favela. Não entregaram no correio, daqui eu tive que buscar no bairro vizinho, Olaria.
Mas chegou tudo tranquilo nesse aspecto, ele vem com muitas instruções. O Brasil é cheio, né, de frescura com relação a esses testes que envolvem essas questões de saúde, materiais genéticos. Então ele vem com toda uma proteção aí e vem com esses 2 frascos que com esses, como se fosse um cotonete, que você faz o teste aí na parte interna da sua bochecha. E então, o momento que eu fiz o teste, acelerei aí para ganhar tempo. Você precisa fazer movimentos circulares com o cotonete, ao mesmo tempo rodando, né, esse bastãozinho na parte interna da bochecha, em ambos os lados. Depois eu descobri que são dois cotonetes, porque um deles eles arquivam, né, se tiver com dados puros. E aí você quebra ele naquela preta, coloca nesse frasco, né, tem uma proteção extra. Então todo um aparato aí para que a gente consiga enviá-lo. Como a empresa é lá no Texas, nos Estados Unidos, mas antes isso tem que passar por algum tipo de escritório aqui do Brasil. Mandei para Campinas, né, o próprio remetente lá, destinatário, melhor dizendo, ele indica isso. Então a gente enviou ali para a região de Campinas e São Paulo, e de lá eles enviam para os Estados Unidos. Então por isso que demora em torno aí de um mês, mais ou menos 10 dias. Vem com esse plástico aí protegido, né, muita proteção, com zíper, que você coloca no envelope. Tem um documento que vocês viram no início desse vídeo, que você tem que preencher para uma área de saúde aí, coisa aí da alfândega do Brasil, provavelmente, porque a própria caixinha, né, ela já vem dizendo que é especial, aí tá aí o documento, né, que é algo muito específico aqui do Brasil. E aí você preenche tudo isso, coloca dentro de um outro envelope, lacra ele e manda por Sedex via correio. Sedex, se não me falha a memória, foi R$53, alguma coisa assim. Então você faz o teste, né, dependendo do dia da promoção, e depois você ainda tem que pagar o Sedex. Então tá aí, para vocês que não sabiam, aí vocês conhecem aí um pouquinho sobre esse teste aí do MyHeritage. Então foi o teste que eu fiz, e agora vamos para as minhas suspeitas, de acordo com as pesquisas que eu fiz, gente. Então vamos lá. Então a gente tem aí algumas possibilidades de resultado. Eu tenho suspeitas, obviamente, que o meu DNA ele vem de ancestrais aí da Península Ibérica, ali da região de Espanha e Portugal. O Brasil tem essa base vinda ali da Península Ibérica por conta aí de Portugal. Península Ibérica teve uma forte influência no passado dela pelos mouros, que vieram ali do norte da África, então provavelmente deve ter alguma coisa ali do norte da África, Marrocos, Egito. A Península Ibérica também foi muito influenciada também ali pelos povos celtas, que ficavam ali nas ilhas britânicas, e também lá do norte da Europa, os povos nórdicos, alguma coisa assim. Então, essa é a minha suspeita do meu DNA com relação à Europa. Aqui na América, provavelmente, aquela região ali, que pega todo ali o México ali até a América do Sul, aquela parte ali dos índios, né, da comunidade indígena ali que vai desde o México. Agora, eu também tenho algumas possibilidades, talvez alguma coisa da África mais central, se por acaso eu tenho alguma ascendência antes de 1799, porque as minhas pesquisas me levaram até mais ou menos ali 1800. Então eu não encontrei nada assim de comunidade negra na minha família, mas a gente não sabe de 1500 até 1700. Então pode ser que tenha alguma coisa relativa a isso, porque a gente foi fortemente influenciado pela Nigéria com relação à exportação, né, da escravidão negra para o Brasil. Então vieram muitos ali da região da Nigéria. Então pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido também. Se a minha família não copiou costumes, a gente tem alguns indícios de ancestrais judeus na minha família, tanto na parte do meu pai quanto na parte da minha mãe. A gente, por exemplo, tem alguns costumes que a gente tem em ambas as famílias, né, de cobrir espelhos na chuva, de virar chinelo, que senão a mãe morre, pedir benção, varrer para dentro, texto atrás da porta, Salmo 91, Salmo 23, proibiram contar estrelas, que dava verruga, que é um indício de esperar o dia do sabá, não enterrar em caixões. Tem uma história que a minha bisavó, se não me falha a memória, ou a avó da parte paterna, ela foi enterrada fora de um caixão, né, direto na terra, enrolada numa rede. Um boato de que pedras foram colocadas no seu sepulcro, né? Então, costume judaico, né? De onde veio isso? Não sabemos. Casamento entre parentes, entre primos, não dormir sem camisa, não comer leite com manga, cuidado com alimentos, né? Alguns alimentos não podiam ser comidos, que eram conhecidos como rimosos. E fora isso, tem os sobrenomes. E os sobrenomes, eles também têm fortes indícios de ancestrais de cultura judaica. Não sabemos, né? Mas, por exemplo, a minha família, tanto de mãe e pai, compartilham de
Costa, Rodrigues, Carvalho, Araújo, Melo, Pereira, Mesquita, Calazans, Conceição, Jesus, Bezerra, Rocha, entre outros. Então, se os costumes e os sobrenomes não forem imitados, tem aí um forte indício aí de alguma coisa, aí, alguma porcentagem pequena de ancestrais da linhagem judaica. Pode ser que não tenha nada na minha família, pode ser que dê 0 aqui no teste, mas é bem forte isso por conta desse compartilhamento de costumes nas minhas duas famílias, tanto da parte da mãe quanto da parte de pai. Gente, vamos agora para o teste? Vamos partir para o teste, porque o objetivo principal é o teste. Fiz essa introdução aqui para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais sobre o teste do MyHeritage e um pouquinho do resumo aí da história do porquê que eu fiz o teste. Mas vamos lá? Então já está tudo pronto aqui. Eu estou aqui com o meu e-mail aberto e a gente vai juntos ver o resultado desse teste, gente. 1 mês e 10 dias. O que será que vai sair nesse resultado? Então, só clicar aqui. Eu já vi em outras pessoas que fizeram esse teste. Eles têm uma chamada de vídeo, né? Todo um negocinho assim para dar um suspense. Então vamos ver juntos aí. Vamos lá, Michel, pronto para explorar sua etnicidade? Vamos lá, gente. Rapaz, olha, surpresa total esse inglês aqui, hein? Surpresa total. Mas vamos explorar essas porcentagens aqui, esses dados aqui para descobrir. Mas, gente, viu como que é importante a pesquisa? Aquilo que eu sugeri que poderia aparecer foi quase, digamos assim, que 90%, né, de acerto. Quase cheguei lá. Me surpreendi com esse inglês aqui, mas a gente tem aquela ideia que eu falei sobre a questão da influência ali dos celtas, das Ilhas Britânicas, ali na Península Ibérica. Então isso justifica esse inglês aqui. Mas eu não esperava inglês, eu esperava tipo Ilhas Britânicas, algo assim. Península Ibérica, obviamente, ou Mesoamericano Andino, lembra que eu falei ali do México para baixo. Amazônia, obviamente. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Meu pai, Santa Quitéria, Ceará. Puxei meu pai, né? Que é essa parte mais índio, assim, né? Então, os parentes do meu pai lá no Ceará, cabelo liso, cor morena, né? Indígena. O norte africano, os mouros, aquela questão toda que também é influência. E a gente vai ver esses 13,5% aqui de outras etnicidades. Península Ibérica, 34,4%. É a maior quantidade aqui de DNA que eu tenho é da Península Ibérica. Obviamente, meus parentes vieram do Nordeste e, obviamente, essa ponte com Portugal ou Espanha. Os sobrenomes traduzem isso, a história do Brasil, descobrimento do Brasil aí pelos portugueses e por aí vai. Aí a Península Ibérica, ela provavelmente vai ter vínculo aí com essa área aqui, que é a área das Ilhas Britânicas, talvez aqui, esse lado oeste aqui, mais ocidental da França, essas questões todas, os celtas que eu falei. Então, e tem o norte europeu aqui também, ó. Aí pega a Holanda, pode ser que aquele boato da família da foto tenha alguma coisa a ver. Mas tem os países do norte europeu que também influenciaram ali a Península Ibérica. Tem os balcânicos, que é essa região aqui que pega Romênia, Bulgária, Bósnia, Hungria, norte da Grécia. Essa área aqui que, né, tudo a Europa ali tem essa influência, né, são todos coladinhos. Os ingleses foram 18,2%.
O norte europeu, aqui ó, norte europeu e europeu ocidental, 4,9%, balcânico 2,5%, vamos para a América, mesoamericano e andino, 19,6%, ó, essa galera aqui ó, que nós tínhamos aí uma suposição, são os indígenas aqui ó, de toda a América, pegando ali a América Central, ó, 19,6%. Temos o indígena amazônico, 2,8% aqui ó. Obviamente, lá o Ceará, ó, a área ali minha ali, da parte da minha mãe também, né, que é um moreno clarinho. Aí vemos aqui para a África, norte-africano, né, norte, africano 14,3%, é aquela área que nós falamos dos mouros, né, norte da África, que influenciaram diretamente a Península Ibérica. E esse nigeriano aqui de 3,3%, que a gente não vai ter muita certeza de onde veio. Pode ser que eles influenciaram o norte da África, que influenciaram a Península Ibérica. Eu, sinceramente, eu acredito que não seja nada direto de africano de escravos. Eu acredito que não, pelas pesquisas que eu fiz. Posso estar errado, mas eu cheguei até 1799, né? Então, acho que a escravidão no Brasil começou... Desculpa que a parte da história, assim, eu não vou saber em detalhes, mas acredito que seja de 1500 e pouco para cá, né? Então, assim... Mas eu acredito que seja esse nigeriano aqui, essa Nigéria aqui, pela porcentagem e tudo mais, seja a influência aqui, né, que influenciou aqui o norte da África e daqui veio para a Península Ibérica. É o que eu creio. Que mais que tem aqui? Não tem mais nada. Olha que interessante aqui, ó. Brasil, ó, grupos genéticos. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Exatamente aqui, olha que legal, cara. Poxa, que precisão. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Minha família, parte de mãe, Rio Grande do Norte. Tem essa minha trisavó que veio da Paraíba, olha aí, confirmando. E o meu pai, Ceará. Então, se o pessoal veio lá da Europa, não passou por outros lugares. Né? Vieram direto para a Europa, direto da Europa, se estabeleceram no Nordeste do Brasil. Ali tiveram contato com indígenas, né? Tinha muitos povos indígenas ali na região de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. No Ceará também, e aí houve essa mescla. Então, a gente vai herdando aí um pouquinho de cada um. Agora, viu, o que eu falei sobre os judeus? Nesse meu teste não apareceu. Que é aquilo que eu brinquei com o pessoal, né? Que eu sempre brinquei aqui com a família, falei assim, sou judeu, hein, sou judeu. Brincando porque eu sou cristão protestante, evangélico, e eu viajei para Israel, tive o privilégio de poder viajar lá uma vez. E eu brinco com o pessoal com isso, né? O pessoal brinca comigo. Eu falei com o pessoal que eu falei assim, olha gente, eu brinco com isso, mas há uma possibilidade remota. Há uma probabilidade grande de não aparecer nada. Até por conta do tempo também e das misturas. Aí o que acontece? O meu pai e minha mãe vão fazer o teste. Então, o teste já está a caminho aqui do Brasil. Então, olha que legal. A gente vai tirar um pouquinho da dúvida, primeiro, do que eu herdei do meu pai e da minha mãe separadamente, a gente vai ter essa noção. O que eu possivelmente não veio de carga genética que o teste possa ter identificado, tá no meu sangue obviamente, mas o teste não identificou, que é o que pode ter no meu pai e não tem em mim, o que pode ter na minha mãe que não tem em mim. Entendeu? Então a gente vai poder ter esse norte aí. Então se essa questão do sobrenome e desses costumes que são muito fortes nas nossas famílias, tanto de pai e de mãe, vão ser confirmados mesmo com o teste da minha mãe e do meu pai separadamente. Que a gente vai ver se vai estar nos dois ou não vai estar em nenhum dos dois, ou se vai estar em um e não vai estar no outro. E aí a gente vai ter essa, poxa, então, tinha aqui, mas não veio pra cá. Não veio pra mim no caso. E um outro detalhe também interessante é que eu estou fazendo pelo MyHeritage. O pessoal usa muito o termo calculadora, né, desse cálculo de DNA. Então, existem outras empresas que disponibilizam as suas calculadoras para que você possa pegar esses dados brutos que agora eu tenho, né, que eu fiz o meu teste de DNA, ele está armazenado lá na empresa do MyHeritage, nos arquivos dele. Eu posso pegar esses dados brutos e levar para uma outra empresa que possa ter uma calculadora melhor. Como eu disse, o MyHeritage é um dos tops, mas existem outras empresas. Aqui no Brasil parece que tem o Genera, tem o Meu DNA, tem MyDNA, se não me falha a memória, né? Tem outras empresas. Então nada me impede de pegar esses dados e levar para uma outra empresa que tem uma calculadora genética diferenciada, com mais dados, por exemplo, que possa esmiuçar mais alguma coisa aqui. Então posso ter uma informação maior. Tá? Então
o bom é isso, né? Que agora eu já tenho esse pontapé inicial. Gente, então é isso. Achei muito legal aqui o teste. Espero que, assim, o que eu tenha tentado passar para vocês aqui, até para você tirar a dúvida se você deve fazer o teste ou não, ou conhecer mais o MyHeritage. Eu não estou ganhando nada para fazer isso, pelo contrário, eu paguei. Eu sempre tive vontade de fazer uma busca, e é legal que as minhas pesquisas pelo Family Search, por exemplo, com aqueles dados de registros, eles bateram aqui, né, com algumas informações. Só tive a surpresa do inglês aqui, não imaginei que ia aparecer em inglês literalmente, achei que ia aparecer alguma coisa mais genérica, mas ele foi muito específico. Eles têm algumas opções aqui, ó, de correspondência de DNA, aí são as pessoas aqui, ó, primo de segundo grau, eu posso pesquisar, entrar em contato, eles começam a identificar o que eu tenho de porcentagem de DNA dessas outras pessoas que fizeram o teste. A calculadora que eu digo é nesse sentido, porque quanto mais pessoas fazem um teste por aquela plataforma, mais comparativo você tem, uma base de informação, né? E assim vai aumentando. Legal a gente poder ter essa noção aqui, ó. Aí eles botam aqui mais uma estatística aqui, ó. Família direta, por exemplo, quando meu pai e minha mãe fizerem um teste, vão aparecer aqui, que são os mais próximos de mim em DNA. Família estendida, que é um pessoal mais distante, tá aqui, ó. Quer dizer, um pouquinho mais próximo de mim, tipo primos de segundo grau, vou rastrear eles aqui, vou procurar para ver se bate com a minha árvore genealógica. E tem os mais distantes aqui, ó, pessoas mais distantes. Muito legal, gente. Então aqui é um resumo, 34.4 ibérico, 19.6 mesoamericano e andino, indígena amazônico, norte-africano e o nigeriano 3.3%. E aqui os estados de onde veio a minha família. Show de bola, gente. Show de bola. Então esse foi o resultado do meu teste. Espero que, como eu disse, tenha inspirado vocês de alguma forma, procurarem sobre a história da família de vocês, sobre a sua história. Espero ter ajudado a decisão daqueles, né, que procuram vídeos desse tipo. Pô, será que vale a pena fazer o teste? O que eu vou descobrir? Então isso vai te dando um norte. Para vocês que gostariam de saber como era a plataforma do MyHeritage, está aí. Uma coisa simples, não é difícil. Então é bem legal. Curti bastante ter essa experiência de ver o resultado do teste com vocês, né, para poder inspirá-los para isso. Existem outras plataformas, como eu falei para vocês, que vocês podem fazer esse teste também, essa medição. Eu acho que é o Genera, que é brasileiro, e a entrega é rápida, o resultado é rápido. Então existem outras formas, o MyHeritage não é o único. Então você tem aí a livre escolha para poder fazer aí o seu teste, né, e descobrir mais coisas sobre a sua genealogia, né, ou sobre a sua ancestralidade. E agora eu vou finalizar esse vídeo com um recado de uma pessoa, né? Vocês vão gostar aqui de vê-lo. Um recado de uma pessoa, o nome dela é Manuel Rodrigues de Carvalho. Ele foi conhecido como Manuel Cheiro. Cheiro porque ele foi conhecido muito pela sua forma de se vestir, muito bem alinhado e muito bem perfumado. Então ele ficou conhecido como Manuel Cheiro. Foi um dos ancestrais, é aquele rapaz do bigode que aparece na foto, é o meu trisavô por parte de mãe. Então ele vai dar um recado para vocês aí, ó. É isso mesmo, meu trineto Michel. Pessoal, lembre-se disso. Vivemos uma vida inteira, assim como você está vivendo a sua agora, nesse momento. Valorize aqueles que vieram antes de você, para que você também seja valorizado por aqueles que te sucederão um dia. É a chamada lei do retorno, lei da semeadura, uma lei que é evidenciada diversas vezes na palavra de Deus, na Bíblia. É isso. Que Deus te abençoe e até breve. Segue agora com você aí, Michel. Manuel Rodrigues de Carvalho, Manuel Cheiro. Ele também teve esse nome, esse apelido, porque o pai dele teve dois Manuel Rodrigues de Carvalho. Então, mesmo nome na família, né? E aí, o Cheiro foi para diferenciar um do outro. Gente, o recado foi dado aí pelo Manuel. Você entende que você não pode viver preso no passado. Isso é fato. Só que você precisa conhecer o seu passado. Aqueles que vieram antes da gente, se faz necessário conhecê-los. É uma maneira eu entendo que é uma maneira de honrar essas pessoas. É o legado positivo deles, de passar isso para as futuras gerações. O fato de você estar vivo hoje, você deve a essas pessoas que vieram antes de você. Aí eu cito uma frase de uma pessoa chamada Edmundo Burke, que diz assim: um povo que não conhece a sua história, o seu passado, ele está fadado a repeti-la.
Então, a gente conhece o passado para não errar no futuro e honrar aqueles que nos deram vida, né, que viveram uma vida inteira, intensa, com problemas, com alegrias, com tristezas, com sucesso, com derrota, mas que viveram. E se hoje nós estamos aqui, foi graças a essa luta, a história de cada um deles aí. Então, eu fico por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz e ó, tchau.